Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Que Jesus nos abençoe e que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam caminhar juntos para que todos saiamos daqui esclarecidos, iluminados e guiados pela essa luz divina que vem de Deus, que vem de Jesus e que constantemente nos procura para o reencontro com o nosso Pai Celestial. O tema que vamos falar hoje, eu já falei aqui em outros dias, na segunda e na quinta-feira, e vamos tratar da missão educadora dos espíritas. E é importante esse tema porque nos possibilita nos localizarmos, né? Qual a nossa postura como espírita no terceiro milênio. Porque é uma proposta de educação para a vida. Essa proposta que faz brilhar essa centelha divina, que cada um transporta, né, carrega dentro de si. Quem está começando no Espiritismo, vindo hoje pela primeira vez, trazido por um amigo, algum parente, e está tendo esse contato primeiro com a doutrina, é importante que a gente já inicie com esse pensamento. A doutrina espírita é uma doutrina pedagógica. A proposta da doutrina espírita é a proposta da educação do espírito que somos nós, né? Só que essa educação não é aquela educação que se confunde com a educação tradicional, né? Que alimenta ou que sustenta a cultura da humanidade. O que eu vou ganhar quando eu me proponho, então, a busca por essa autoeducação? Saber que essa busca que nós empreendemos, ou que vamos empreender, ela nos proporciona, por exemplo, viver uma vida melhor. Porque não é essa educação que se confunde e que está associada a uma tabela de preço, a um regime de emprego, a uma promoção. Não é nada disso. É a autoeducação, é a educação do espírito. Que ao iniciarmos esse processo, nós percebemos a melhoria da nossa vida. Porque a nossa vida passa a ser uma vida de cultura. Nós passamos também a ter uma coisa que muitos não têm, que é um acesso a um grau maior de consciência da realidade. O nosso senso crítico, ele se eleva ao ponto de nós conseguirmos fazer melhores escolhas. O senso crítico elevado. Tá? E sabemos que são as escolhas que determinam o nosso destino. E passamos a ter também uma vida movimentada pelo conhecimento. Tá? Só que essa educação, essa proposta de educação do espírita, ela já foi falada, já foi trabalhada por muitos pensadores que, no seu tempo, eles foram muito conhecidos, né? Depois, comentaram-se algum tempo sobre eles, e alguns deles caíram totalmente no esquecimento. Mas vamos olhar aqui, então, o que nós podemos absorver de conhecimento a partir de hoje. Tá? Disse Jesus, no Evangelho de Lucas: vós sois a luz do mundo, brilha a todos a vossa luz. Essa centelha divina, né, que o Espírito traz, da sua criação. O importante é isso. Vendo ele, vossas obras, deem glória ao Pai Celestial. Isso é divino da parte do homem, quando consegue aplicar essa palavra de Jesus, né, esse ensinamento do Cristo. Vendo ele vossas obras, deem glória ao Pai Celestial. É aquele momento em que o nosso nome, ou a lembrança do nosso nome, passa a ser identificado com uma proposta do Cristo. Nós somos lembrados por sermos bons, por sermos justos, por sermos corretos. Sempre o nosso nome estará associado a uma coisa boa que acontece. Como lembramos o nome de Chico, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Gandhi,
tantos esses nomes que passaram e que têm seus nomes associados a alguma tarefa, algum cumprimento, alguma missão que eles realizaram na terra. Mas esse nível se alcança unicamente pelo processo da nossa autoeducação. E é esse desafio que a gente vai enfrentar aqui hoje, tá? Toda a minha palestra vai caminhar nesse sentido, de olharmos a doutrina espírita como uma proposta de educação. Um dia, todas as casas espíritas serão consideradas escolas do espírito. Então, a lembrança que isso traz, ou que nos remete a pensar, que nós passamos a sair da nossa casa, ao dirigirmos para casa, para uma escola da educação, da nossa educação. Semelhante quando nós íamos para a escola e íamos aprender a leitura, a escrita, né, a matemática, a cultura intelectual. A Casa Espírita nos oferece a oportunidade do desenvolvimento da nossa cultura, do nosso crescimento espiritual. É muito importante quando a Casa Espírita abre o seu tempo, o seu espaço para esta oportunidade. Então, algumas slides aqui nos levam a essa reflexão. Então, a educação espírita, nessas perspectivas, como espiritismo, como educação, sempre nesse sentido. A questão da fé, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós sabemos disso. Houve um momento que chegou a cogitar a ideia de tirar do espiritismo a proposta da religião. E não conseguiram, porque realmente ele foi criado dessa maneira. Tá? Mas vamos olhar dos dois lados. A proposta da religião e a proposta da educação. Os dois são importantes. Mas se direcionarmos a nossa atenção somente para um lado da fé, nós esquecemos do processo de educação. Por quê? Porque podemos nos acomodar nesse sentido, não que eu estou aqui contradizendo a grandeza da fé. Ela é importante para o crescimento do espírito. Tá? Mas ela nos remete a um pensamento de elevação, de busca, de tentativa. Pois senão sempre estaremos confiando a nossa fé ou os nossos compromissos sobre a responsabilidade de alguém, de algum espírito, de algum guia. Tá? Então, o importante é pensar na doutrina espírita como religião, como ciência, como filosofia, mas unir essas três propostas como uma proposta de educação do espírito. Então, sim, a fé é importante, mas o processo da educação precisa caminhar junto com a fé. Senão ela torna-se cega, né? E o crescimento a pedagogia de Deus é a pedagogia da ação. O agir, o fazer, o buscar. E a doutrina espírita, Allan Kardec, em todas as suas obras básicas, sempre deixa espaço para esse pensamento. Nas entrelinhas, ele vai deixar claro que a Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender. Cada dia de vida é comparado a um dia de aula. As lições do dia a dia que nós passamos. Podemos sim reprovar na nossa tarefa, como aluno, né, que não alcança o seu desenvolvimento intelectual e não consegue avançar para outro ano, tem que voltar e fazer novamente. A reencarnação é isso, né? É a proposta do fazer de novo o que não foi possível ou que negligenciamos numa existência. Então é sempre importante nós sempre estarmos ligando o nome Espiritismo ao nome, o processo de educação do Espírito. Então, Espiritismo como educação, a educação segundo o Espiritismo, como ele observa, né? Tem muitas obras espíritas, vamos ver algumas delas aqui hoje, que trabalham nesse sentido, e o ensino espírita, né? Dentro da casa espírita que nos é oferecido. Allan Kardec, nesse período aqui, ele ainda assinava Rivail, 1834, era um jovem ainda, nem se cogitava a ideia da codificação espírita. Mas, nesse livro, Da Dor Encontre, para entender Allan Kardec, ela resgata alguns textos, alguns manuscritos de Allan Kardec, onde ele já revela a sua identidade como educador. E ele diz, a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo,
Tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho, ao menos, a convicção de cumpri-la com consciência. Então, é possível ver nas perguntas de Kardec, em todo o seu movimento, em tudo aquilo que ele faz, ele deixa a ideia de que, ao introduzirmos, né, o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa vontade, sendo dirigida para o conhecimento espírita, nós temos que ter esse olhar, então, para a oportunidade que ela nos oferece do crescimento. Então, aqui já como Kardec ele vai dizer, é pela educação mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso moral. Essa fonte jorrando. Certa vez eu li um livro, Luiz Sérgio, o autor desse livro, o Espírito Luiz Sérgio, e no começo do livro ele faz uma observação que chamou a minha atenção, porque ele dá um sinalzinho de alerta para o espírita, né, que se acomoda. É até importante a gente dizer aquilo que se convencionou do movimento espírita chamar de palestra, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora. É apenas uma pincelada muito genérica mesmo daquilo que é realmente o espiritismo, e vai também pela interpretação do orador ou do palestrante, que corre o risco de cometer equívocos, né? Por isso que eu sempre procuro pautar minhas palestras nunca baseado num juízo de valor, seja naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, né? Eu sempre procuro fazer as pesquisas e trago sempre o nome do autor dessas pesquisas para poder justificar a minha fala. Então, ele fala assim, né, a doutrina espírita é um manancial de conhecimento, de oportunidades. E como se faz, né? Quando nós nos acomodamos e não buscamos esse crescimento através do estudo, das pesquisas, né, da vontade de aprender, do desejo de querer melhorar, aprimorar. Aí ele conta uma historinha muito rápida de um homem perdido no deserto, há vários dias, muito tempo, estava sedento, faminto, quase por morrer de sede, e no seu caminhar, orando, pedindo, implorando a oportunidade, ou que aparecesse um local onde ele pudesse saciar a sua sede, ele observa, bem na sua frente, uma fonte jorrando. Uma fonte de água cristalina, água potável, fresquinha. E esse homem sedento, diante da fonte, ao invés de matar a sua sede, ele apenas lava as suas mãos e segue com sede. Então é isso, né? Às vezes, diante dessa grandeza da doutrina, se estamos apenas lavando nossas mãos, né? Aí vai passar o tempo, como passa o tempo na escola também, e o aluno vê-se que seu nome está lá na lista daqueles que não foram bem. E essa reflexão é muito íntima mesmo, né? E é provocante, porque ela nos remete a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui, agora, neste momento? Qual que é a minha intenção? O que eu quero fazer da minha vida? O tempo que eu percorro até a casa, né? O tempo utilizado para vir aqui, porque isso, na verdade, não será cobrado, de uma certa forma, pelo despertar do Espírito. Não vai ter um julgamento minucioso que seremos julgados, não. Veremos mais para frente, nesse mesmo tema, que é o despertar do Espírito que isso acontece. A nossa consciência, saber que passamos uma existência inteira numa doutrina e só lavamos as nossas mãos e continuamos com sede ainda, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso, tá? E hoje eu assisti no jornal, eu vi uma notícia muito triste, né? Que o Brasil ele está patinando no processo de educação, né? Nós estamos atingindo níveis baixíssimos, né? Ou seja, o aluno vai para a escola e não aprende a ler e nem a escrever. Isso é triste, né? E talvez tenha essa associação com a nossa condição de espírita também, né? Quando temos a oportunidade e vemos que não evoluímos tanto assim. A grandeza da doutrina, o Divaldo Pereira Franco vai dizer, a beleza, né, da doutrina espírita não está na casa, na grandeza da casa, no tamanho,
né, na quantidade de frequentadores que ela tem. O Divaldo vai dizer que a grandeza da doutrina se revela na realidade comportamental daqueles que aderem aos seus postulados. A doutrina espírita somos nós. Nós que fazemos a grandeza da doutrina. E seremos cobrados por isso. Quando isso acontece, qualquer um de nós aqui, se pedir para erguer a mão, tenho certeza que a maioria vai fazer isso. Se nunca fomos cobrados por alguém, uma atitude nossa que não condiz com a doutrina. Pô, mas você não é espírita, meu? O que é isso? Como é que você falou desse jeito? Né? Então, sempre espera-se uma atitude boa, um comportamento adequado, partindo de um espírito. Inclusive, até aqueles que são contra o espiritismo. Eles são muito prontos, às vezes, para condenar a doutrina, para trazer notícias falsas sobre ela. Mas, ao nos julgar, nós poderemos passar por isso. Você não é espírita? Você tinha que agir melhor. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece na nossa vida. Tá? A influência positiva, hoje, esse mundo de transição, de tarefas, de transformações, a mídia constantemente preocupada em transmitir notícias ruins, né? Sendo que tem muitas coisas boas acontecendo. É a função da mídia sensacionalista, né? É separar o joio do trigo e divulgar só o joio, né? Ela tem essa função. E, às vezes, nós criamos um medo, né? Quem de nós aqui não esteve diante de uma oportunidade de apresentar um pensamento diferente, de que a vida está caminhando para melhor, né? Que nunca vivemos num período onde tanto se pratica a caridade, o amor, a justiça, onde está vindo à tona tudo aquilo que não presta, né? O tapete foi erguido e toda a sujeira está sendo revelada na política, nas religiões, em tudo. E o espírita deve ser um elemento de influência positiva. Um elemento de influência positiva. Um polo de transformação do ambiente onde ele vive, onde ele está. E aí, vemos aqui Paulo, o apóstolo, né? Ele vai dizer: fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. É aquilo que eu disse no início, né? O nosso pensamento, a nossa postura se confunde com a postura do verdadeiro cristão. Aí sim, tem esperança. Aí a esperança começa a se apresentar. Diz Eurípides Barçanufo que a esperança só morre no coração de quem não ama. Lázaro, no capítulo 9, vai dizer, veja, em 1864 ele escreveu isso, né? Para aquela atualidade, mas que diz respeito à nossa realidade de hoje, os tempos atuais. E ele vai dizer, cada época está assim marcada, com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e é mesmo, né? Quanto que cresceu a atividade intelectual do homem na descoberta, né, na ciência, mas o seu vício é a indiferença moral. Isso que é o dar as costas, né, para aquilo que realmente pertence aos valores do espírito. Quando eu falei agora há pouco sobre as nossas escolhas, determinam o nosso destino, e ela está nos mínimos detalhes. Na escolha da música que a gente ouve, na escolha do filme que a gente assiste, do livro que a gente lê. Tá? E que às vezes vai ao encontro da nossa vontade profunda e real, que é a necessidade do espírito. Mas precisamos ter o senso crítico para analisar se isso realmente é ideal para o espírito. Porque hoje, com essa grande massa, né, informatizada, pessoas que se comunicam a cada segundo, né, uma notícia passada aqui, em minutos ela está rodando o mundo.
E as pessoas, às vezes, fazem uma ligação muito profunda com as mensagens que a gente transmite. E quando transmitimos uma mensagem, é importante isso. A gente não transmite para uma pessoa, transmite para milhões de pessoas e para milhões de espíritos também. Por isso que o mal, a corrente do mal, ela deve terminar em nós e nunca passar para frente. Então, muito cuidado com a mensagem que a gente repassa para outro, aquele que recebemos, como sendo engraçado. Pode ser engraçado, né? Mas não é importante. Isso que a gente precisa olhar, né? A gente diminuir esse hábito de passar aquilo que não serve para mim, que não serve para outro. Porque a corrente do bem, ela deve seguir, mas a do mal, nós temos a oportunidade de interromper, né? E no capítulo 18 do Evangelho, é isso, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito, né? É aquela ideia que sempre falamos aqui, né? Poxa, né? Essa palestra tinha que estar o fulano aqui, né? Ele que precisava estar ouvindo essa palestra, né, sobre educação. E, na verdade, a mensagem do Espírito chega primeiro para nós. O verdadeiro espírita é o que crê. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz sequer um passo, ou faz dar sequer um passo na senda do progresso, e não o torna melhor. O Espiritismo no Brasil, né, chega por volta de 1853, meados do século XIX. Começam a chegar as notícias das mesas girantes, e assim inicia-se a doutrina espírita no Brasil. Jornais já começam a publicar algumas notícias dessa natureza. Esse cidadão, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Eu vou passar aqui a história de alguns espíritas, conhecidos ou não por todos nós, tá? Esse cidadão, em 1865, ele inaugura a primeira casa espírita no Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Salvador, né? O grupo familiar de espiritismo. Ele foi o pioneiro. Hoje temos milhares aí, só na região de Rio Preto, mais quase 200 casas espíritas. Mas o primeiro centro espírita foi esse cidadão. Dr. Bezerra de Menezes, né? Médico dos pobres, também esquecido, muito conhecido por nós. Chico Xavier, Caio Bachuti, tantos espíritas. Mas vamos passar aqui alguns que caíram, sim, não são muito lembrados, mas têm seu importante papel na doutrina. Eurípides Barçanufo. O olhar que ele deu ao espiritismo foi esse olhar, o olhar pedagógico, da educação. Ele funda a primeira escola espírita do Brasil. Esse é Sacramento, tá? No século XIX, final do século XIX. Essa foto é original, onde nasceu Eurípides Barçanufo. Ele criou o Colégio Allan Kardec, educação sem prêmios e castigos, educação moral ativa e mediunidade no cotidiano. Veja, ele já traz em mente a ideia de que doutrina espírita é educação. Anália Franco, também, a obra dessa mulher, incrível, né? E às vezes esquecida por nós. Anália Franco, 1853, ela morreu da mesma morte de Eurípides, da gripe espanhola. Eurípides morreu aos 32 anos de gripe espanhola, e ela também, né? Na mesma época. Eurípides morreu em 1918, ela um ano depois. Transformação social pela educação, diálogo ecumênico e interracial, quer dizer, todas as religiões precisavam se comunicar, né? Feminismo espírita, na época que a mulher, né, tinha tantas proibições, ela monta uma banda de música e sai tocando por aí, né? Monta 110 escolas e orfanatos, sozinha, 110 escolas. Como que essa mulher é lembrada hoje? Um shopping center em São Paulo. Shopping center Anália Franco. Tá? E uma mulher que montou 110 escolas e fez muito mais. Tá? 1871, a lei do ventre livre, a criança nascida a partir dessa data de escravas, né, já nasciam livres. Só que os patrões, os senhores, né,
Eles eram obrigados a ficar com essas crianças até os 8 anos. E depois eles eram descartadas mesmo. E ela monta uma casa materna. Ela recolhe esses escravos nas ruas e começa um processo de educação desses espíritos, desses recém-libertos de escravos. Temos também aqui, ó, aqui são as escolas que ela montou, né? O tempo agora não nos permite falar um por um. Pedagogia espírita no Brasil, Tomás Novelino, herança da Nara, ele foi aluno de Eurípides Barçanufo. Tá? Aluno de Eurípides Barçanufo. Quem daqui, os mais antigos, né? O Paulo deve sim, o Abelinho talvez. Quem aqui usou o calçado Pestalozzi? Lembra dessa marca de sapato Pestalozzi? Sapato bom, né? Então ele montou essa fábrica de calçado para sustentar a escola que ele fundou. A dona Aparecida, a esposa dele, ele médico, e a esposa professora. E a esposa chega em casa e conta um relato de um aluno que havia sido rejeitado pela escola porque se identificou como espírita. Ele vende a casa e monta uma escola, e dali sai então o Instituto Pestalozzi, que é essa foto aqui do lado. E hoje está sob a segurança ali de uma escola particular. Opa, passei. Ney Lobo, cidade Mirim, em Curitiba, montou uma cidade infantil. Tinha banco, tinha prefeitura, né? As crianças formavam ali o vereador, né? O prefeito. E desde criança elas já sabiam lidar com a política, com as coisas, com as questões sociais da família. Né? Professor Ney Lobo. Reparação e não punição. Ele sempre pregou, nunca se corrige alguém através da punição, sempre dá a oportunidade da reparação. Não castigue seu filho, não pune seu filho, dê a ele a oportunidade de fazer novamente. É essa a pedagogia de Deus, né? Não é uma pedagogia de castigo, e sim de reparação. E Pedro de Camargo Vinícius, esse homem escreveu várias obras, deve ter algumas aqui na biblioteca, fantástico, porque ele traz a visão de um Jesus educador. Ele traz à tona isso. Lendo as obras de Vinícius, Pedro de Camargo, nasceu em Piracicaba, ele aponta Jesus educador. Tanto é que os livros dele é esse, Na Seara do Mestre, O Mestre na Educação, Em Torno do Mestre, tudo fazendo transparecer um Jesus pedagogo, né? Um Jesus educador. E o professor Herculano Pires, é ele que é o criador do termo pedagogia espírita. Transformar o mundo pela transformação do homem e transformar o homem pela transformação do mundo. Eis a dialética do reino. E aqui está o primeiro centro espírita fundado no mundo, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui agora, o despertar do espírito. Este é o momento do despertar. Paulo passou por isso, de Tarso, né? Para enxergar, ele precisou ficar cego, né? Ele só conseguiu ver depois que ficou cego. Porque antes ele não via, ele enxergava só com os olhos da carne. E esse momento do despertar é o cair em si, né? Da parábola do filho pródigo. É o momento que a gente para e fala, poxa vida, então é este o sentido da vida, e não é outro, né? E esse despertar também, que o próprio equívoco da nossa parte, faz parte também da transformação do espírito. Ou seja, nós temos o direito de permanecer um tempo até, possivelmente, ou um tempo equivocado. O problema é que queremos participar o tempo todo equivocado. E o momento que esse equívoco, ele passa a ser uma opção nossa, quando nós temos uma outra oportunidade, mas continuamos, às vezes, naquele método antigo que nós conhecemos, né? Ou seja, esses são os meus princípios, eu não mudo, e eu penso diferente. Tá? Então, o despertar do espírito é nesse sentido. É quando a gente acorda, né, para a realidade. Se der para reparar o desenho, vê que a evolução do espírito, né, vem passando até chegar encarnações como homem, como mulher, e rico, pobre,
e assim por diante, até que alcancemos essa clareza, né? É o brilhar da luz, da centelha divina. Rousseau vai dizer: moldam-se as plantas pela cultura e os homens pela educação. Esse cidadão, Comênios, era um monge, né? Um bispo protestante. Porque a ideia da educação, ela está presente em todas as religiões. Em todas as sociedades está presente. E vemos esse cidadão aqui, o termo original é na utopia de Comênios, né? Ou seja, ele tinha um sonho de uma sociedade ideal. E ele escreve esse texto. O sonho de uma sociedade ideal. Tanto é que ele escreve um termo, uma proposta e envia para os governantes, os príncipes, os reis, né? Quem tinha sob o seu comando uma nação ou uma sociedade, e uma época de muitos conflitos na terra, né? Guerras. Olha a proposta que ele faz. Que o desarmamento, isso em 1500, 1600, né? Ele oferece uma ideia de que todos os canhões fossem derretidos e deles fizessem sinos. E quando esses sinos fossem tocados, estaria apresentando uma outra época para a humanidade. Ele escreve isso sobre educação. Nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade. Não apenas um indivíduo, não há alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde. Numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano. De forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada. Homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente, não num objeto particular ou em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo o que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não ser iludido pelo que é falso, para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto, e finalmente para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Isso é fantástico isso. Então aqui a ideia de alguns educadores que passaram pela Terra, Sócrates com a Maêutica, né? A mãe de Sócrates era parteira, o Maêutica é o parto espiritual. E nós daremos a luz. Nós mesmos daremos essa luz. É o parto, Maêutica é o parto. Sócrates admitia que todo ser humano traz a verdade dentro de si. E o papel da educação é fazer esse parto, fazer o ser se iluminar. Jesus Cristo com um brilho em vossa luz. Agora há pouco li, né, agora a proposta de Comênios, né, que é a pansofia, a sabedoria do todo. Ele afirmava que o homem não é obrigado a saber tudo, mas também não pode ser ignorante de tudo. E o Kardec, ainda não era Kardec, Hippolyte Léon Denisard, com 28 anos, ele escreve: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Esse Pestalozzi, professor de Allan Kardec. Kardec foi estudar no Colégio de Yverdon aos 11 anos de idade. Saiu com 20 anos e já lecionava na França, né? E olha isso também, isso não é divino essa proposta, porque Pestalozzi, tem relatos sobre ele, até filmes, né? Tem um filme no YouTube sobre Pestalozzi. Olha que época que ele pega da educação, uma época de total
de uma vigência absurda do autoritarismo do adulto sobre a criança. Numa época que a criança não tinha direito a nada, né? Ela era realmente relegada em último caso. E existia uma hierarquia onde a criança estava sempre embaixo e o adulto sempre em cima, em qualquer situação. E ele vai dizer isso, que o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Todos nós podemos fazer isso. Quando, diante de alguém, a gente oferece uma oportunidade de pensar melhor, de pensar diferente, nós estamos representando Deus naquele momento, fazendo esse despertar do Espírito, sendo útil na vida, né? Se um dia conseguirmos, por uma palavra nossa, direcionar o destino de alguém para melhor, nós nunca seremos esquecidos por essa pessoa. Como lembramos aqui de um professor, de um amigo, de um parente, que sempre nos fez bem, né? Então, nesse empreendimento, olha o que vai acontecer com a gente, aí que está agora, começa a nos fazer refletir. Nesse empreendimento, Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer, nesse empreendimento de ascensão inevitável, que é o progresso, o ser depara-se com as construções do seu passado, nele esculpidas, que se exteriorizam frequentemente a miúde, limitando-o e afligindo-o. Então, não é que eu vou iniciar então um processo de educação que tudo vai acontecer às mil maravilhas. Virá à tona, né? É simples de refletir sobre isso. Os nossos problemas, os nossos medos, os nossos anseios, tudo aquilo que não conseguimos resolver numa existência, não perdoar, né? Não compreender o outro, aquilo que chamamos de limitações do espírito, que numa existência nós não damos conta de resolver. Para onde vai? Se espalha para o tempo? Não, vai para outra existência e trazemos de volta, né? Então é essa parte da psicologia que vai falar dos nossos recalques, né, que estão abaixo. Aquilo que somos ou aquilo que acreditamos que nós somos é apenas a ponta do iceberg, né? Então todo o nosso passado está guardado, os conflitos e desafios não solucionados, né? E talvez ou nessa ou em outra existência tenha suas origens. Vez ou outra, então, ele sobe. No momento em que o espírito está preparado, mas a gente não sabe que está preparado, mas existe uma inteligência superior que fala, pode desvendar esse, pode levantar um pouquinho desse tapete que ele já está preparado. Porque é o processo de educação, como se fala, é aquela reciclagem de ideias, de pensamentos, né? Que vem. Então, ao iniciarmos o processo de educação, isso acontece de forma natural, inevitável e, sobretudo, necessário, né? A gente só consegue mudar deparando-se diante da nossa realidade. É aí que há a mudança, né? Então, aí chega o momento, a gente pensa em medo, olha que Joana de Ângeles, a inteligência desse espírito, né? O medo, ele passa a ser substituído, os anseios, as depressões, as raivas, os ódios. Tá? Olha o que ela vai dizer. Quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz em si mesmo. Veja a educação, como ela faz essa limpeza, né? Então, nós vamos percebendo que tudo aquilo que nos tira do sério, não vai conseguir mais fazer com tanta facilidade assim, né? A pessoa fala assim, poxa, eu perco a paciência muito fácil. Aí não vai ter mais espaço para isso, porque a educação está ocupando o espaço dessa impaciência. E está dando lugar a um outro estímulo, da compreensão, da tolerância, do amor. Veja que processo fantástico que é esse, né, do espírito. Quando você se descobre, sem ninguém precisar falar, que as pessoas podem cometer equívocos, né? E quando a pessoa que nos ofende, ela não nos conhece por dentro, né? Ela não conhece a nossa luta. Mas você sabe no fundo que você está melhor, né? Isso é fantástico do espírito.
essa descoberta. E aí vem Kardec, então, um jovem com 24 anos, ele escreveu um plano para a melhoria da educação da França, aos 24 anos. Até hoje, esse plano é conhecido. A Dora resgatou esse documento original e traduziu para o português, né? É o plano proposto por Hippolyte Léon Denis Rivaio para a melhoria da educação pública. Naquela época, eu li esse texto, tem 52 páginas, ele manifesta a sua revolta com o descaso da educação pelo governo da França. E, sobretudo, faz uma campanha ardorosa pelo reconhecimento do valor do professor. Quer dizer, professor mal assalariado não é prestígio só dos brasileiros. Lá também, naquela época, Kardec já apontava esse problema. Ele vai dizer, aos 24 anos, todo mundo fala da importância da educação. Políticos, né? Todo mundo fala. É campanha, bandeira política isso, né? No meu governo, tá, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Todo mundo fala da importância da educação. Mas, para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago. Porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca. Vê-se geralmente apenas no sistema de estudos. E este é um erro. Uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou. Uma outra causa desse atraso prende-se a um preconceito geralmente aceito contra tudo que se liga a esta profissão. Que naquela época já falava, professor ganha pouco, não compensa, não, vai ser professor, né? Um salário baixo, tal, não compensa. Então, ele diz, né? E esse preconceito afasta, né? Grande número de homens que, por seu mérito, poderiam contribuir para o seu progresso. No outro livro, chamado A Casa das Notas, esse texto, a autora, que é a Dora Encontra, ela vai fazer uma reflexão sobre isso. Nessa parte, né? O preconceito que se aceita contra tudo que se liga a essa profissão. E ela faz um comentário sobre o salário do professor. Acho interessante a crítica dela, é muito válida. Porque hoje, né, é muito cobrado isso, né? E sabemos que precisa ser valorizado o professor. Isso não é incontestável. Tá? Não existe argumento que contradiz essa ideia. Que o salário do professor precisa ser melhorado, precisa ser valorizado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a relação professor-aluno. Que o salário do professor precisa ser melhorado, todos nós sabemos. Mas precisamos saber também que ninguém pode ser pago para amar. É diferente. O aluno não tem culpa do seu baixo salário. Ele é seu aluno. E você pode fazer a diferença na vida dele. Mesmo ganhando tão pouco. É isso, essa diferença do professor missionário. Né? Ele é valorizado não pelo que ele ganha, mas pelo que ele faz. Tá? Isso é muito importante. Né? A gente que trabalha, né? Eu fiz pedagogia, estudei e trabalho como professor voluntário num projeto. Né? Tentamos fazer essa prática. Então, a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e de evitar o mal. A única coisa, pode pegar a doutrina espírita inteirinha, todas as suas obras básicas, a única obrigação ou imposição do Espiritismo é essa. Tá? O dever do espírita, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, estão cheios na Terra, né? Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então, essa ligação com doutrina espírita e homem de bem, é importante a gente caminhar nesse sentido aí, porque
Caminharemos semelhante ao bom aluno, né, que soube aproveitar os dias de aula. Eles estão passando, né? E um dia seremos convidados a retornar à nossa casa celestial. O importante é saber que aluno que somos. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Espero ter colaborado nessa reflexão. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado. Aí está a participação do Walter, trazendo os estudos que ele prepara e fazendo com que nós venhamos a refletir acerca do que estamos fazendo e do que esperamos fazer daqui para frente. Convido todos a refletir